Tá, hoje vamos falar sobre um tema relevante, principalmente para você que tem este problema. Hoje eu vou falar sobre um problema, tá? Um problema específico das pessoas que sofrem de baixa autoestima. Claro que tem alguns fatores biológicos, psicológicos por trás disso, mas existem muitas coisas que a gente, enquanto coach, pode ajudar você a resolver. Inicia hoje o Produtividade e Foco 19, 19º encontro aqui, falando um pouquinho sobre produtividade, falando sobre planejamento, falando sobre como você evoluir como pessoa. E nisso, o que tem a ver produtividade com autoestima? Pois é, se você não consegue ter uma autoestima elevada, dificilmente você vai conseguir ser produtivo. Pessoas com baixa autoestima, elas trazem uma carga negativa muito grande. Inclusive, elas mesmas, elas não conseguem acreditar que elas podem fazer o que tem que ser feito. E isso dificulta muito no nível de produtividade. Pessoas com baixa autoestima não conseguem sequer organizar, porque elas acreditam que isso não é para elas, que eu não consigo isso não é para mim, e isso traz uma produtividade muito menor. Então, a autoestima ela tende a regular, é como se fosse um termômetro. Pessoas com mais autoestima, ela tende a ter mais chance, matematicamente falando. Inclusive, eu até parafraseei até uns professores de matemática que falam, né, que os números nunca mentem. Eles falam muito, quando a gente vai olhar, quando a gente vai falar de números, inclusive algumas vezes eu pego e falo aqui de números, as pessoas muitas vezes não, não, isso aí não é verdade, isso aí não é verdade. Dentro, quando eu trabalho com os alunos também, eu falo assim de números, não, mas não é possível. É que nem sempre a gente está vendo os números necessariamente. Muitas vezes nós não estamos acompanhando. Muitas vezes a gente está olhando só o nosso mundinho fechado aqui, e aí quando você vê algo, quando alguém te apresenta algo diferente do mundinho que você está vendo, você fala assim, isso não é verdade. E a primeira reação humana ela tende a ser a negação, né? Tendemos a negar aquilo que nós não acreditamos. Então sempre busque a mapear, será que você está negando demais a verdade? E segundo o que eu aprendi, estudei e já vi nesse mundo, a autoestima ela é como se fosse um termômetro. Pessoas que têm autoestima mais elevada, ela tende a conseguir realizar mais coisas na vida. Aí existe o paradoxo, tá? Existe o paradoxo que diz o seguinte: pessoas que já realizam tendem a ter autoestima mais elevada. Só que pessoas que já têm autoestima mais elevada desde a infância, ela tende a realizar mais. E aí, acredite no que você quiser, mas eu acredito que pessoas que conseguem ter uma autoestima mais elevada, conseguir manter a sua autoestima mais elevada, ela consegue puxar essa régua. O que seria puxar essa régua? Ela consegue realizar mais coisas durante o seu dia. Ela consegue fazer as coisas acontecer. Essa que é a verdade. E a pessoa sem autoestima, normalmente é uma pessoa pessimista, é uma pessoa que se olha negativamente, e um olhar negativo para si mesmo, eu não consigo acreditar que ele vai te trazer algo positivo. Então, naturalmente, você vai ser menos produtivo, não vai conseguir planejar e dificilmente você vai conseguir fazer o que tem que ser feito durante o seu dia. Então, o que eu trouxe hoje é 5 passos, 5 métodos, 5 maneiras, 5 ações que você pode tomar para ajudar você a ter autoestima. Quando você tiver autoestima, aí sim você provavelmente vai conseguir puxar sua produtividade para cima. E qual é a lógica? Tenha autoestima e depois você puxa produtividade. Não adianta nada você acreditar que vai conseguir e você não acreditar em si mesmo. Muitas vezes você vê tantas pessoas ao longo do mundo, você vê tantas pessoas te inspirando, falando que você consegue, que você consegue, que você consegue, que você consegue, e você não consegue acreditar que você consegue. Aí é que tá a lógica. Você não consegue, você não acredita em você mesmo. Quando você não acredita em você mesmo, o nome disso é baixa autoestima. Você não está acreditando nem em você mesmo. Muitas vezes as pessoas acabam associando autoestima com beleza, com status social. Mas a autoestima é em tudo. Muitas vezes você chega e... Quantas vezes você já se pegou falando assim, não, eu não sou capaz de fazer isso. Fulano é melhor que eu. Eu não sou capaz de fazer aquilo. Fulano é melhor que eu. Eu não tenho cabelo desse jeito. Eu não tenho um carro desse jeito. Eu não tenho uma moto desse jeito. Eu não tenho esse corpo. Eu não tenho esse rosto. E aí você fica... Você vai só fazendo isso aqui, ó. Você vai se enclausurando de uma maneira tão... É porque você tá preso a você mesmo. Você não consegue mais acreditar nem em você mesmo. E o nome disso, na minha opinião, é perder a sua autoestima. É você deixar de acreditar que você é capaz de fazer algo. Quando você perde a sua autoestima, você ganha a capacidade de acreditar
que você não consegue fazer nada. Eu trouxe esses 5 passos, veja até o final, acompanhe. São 5 coisas que se você pode colocar hoje em prática. Hoje, se você pegar hoje, colar e colocar em prática, esses 5 passos, você já vai melhorar exponencialmente a sua autoestima. Você já vai conseguir. É desafiador? Na minha opinião, é simples. Mas é a minha opinião, tá? E para muitas pessoas é mais difícil. É que as pessoas muitas vezes olham, como é que eu faço para conseguir ter autoestima? O que normalmente as pessoas querem para ter autoestima? Primeira coisa, as pessoas querem comprar ou conquistar algo, para depois elas terem autoestima. Na minha visão, é o contrário. E aí você vai entender durante os 5 passos que eu vou passar aqui, o porquê que eu acredito que é o contrário. A primeira coisa é o que a gente chama de se conhecer. Nossa, eles tão clichê. Clichê é aquilo que funciona. Todas as frases que são clichês, normalmente é porque são frases que funcionam. Então, naturalmente, nada é clichê. É só você fazer aquilo que funciona. Se conheça. Por que se conheça? A maioria das pessoas ela tem baixa autoestima porque ela não conhece a si mesma. Ela não conhece. O fato dela não conhecer a si mesma acaba ela levando ela fica sempre tentando se comparar. Ela fica tentando se comparar às outras pessoas porque ela não se conhece. Ela não sabe o que ela tem de bom, ela não sabe o que ela quer, ela não sabe o que ela está buscando, ela não sabe de nada. Ela não se conhece. Ela busca tanto conhecer os outros que ela esquece de conhecer a si mesma. E conhecer a si mesmo é uma dádiva desse mundo. A pessoa que tem capacidade de conhecer a si mesmo, conhecer quais são minhas habilidades, principalmente, tem pessoas que falam assim, você tem que conhecer suas habilidades, você tem que conhecer suas habilidades. Em relação à autoestima, eu falo, você tem que conhecer muito bem quais são as suas fragilidades. Se você conhece e você sabe que nisso aqui eu sou ruim, nisso aqui eu não sou bom, o fato de você se conhecer e você saber que você não é muito bom naquilo agora, isso vai te dar uma vantagem muito grande. Por quê? O que uma pessoa que tenta derrubar sua autoestima faz com você? Ela chega e vai atacar justamente o quê? Aquilo que você não é muito bom. Eu sou bom nisso. Você não consegue fazer isso. A pessoa vai dizer desse jeito para você. Você não consegue fazer isso. Se você já sabe que você não é bom naquilo, fala assim, não se preocupa, eu não sou muito bom nisso mesmo não. Mas aí você joga o contraponto. Agora, se você não consegue admitir, tem pessoas, por exemplo, que são muito ruins em matemática, mas ele quer e ele fica chateado quando alguém fala que ele é ruim em matemática. Fala assim, só diga pra ela que você é ruim mesmo. Não, matemática eu não sou muito bom mesmo não, eu tiro só 6. Tem pessoas que são, tem alunos lá, por exemplo, eles até comentam, professor, mas eu sou muito ruim em geografia. Eu falei, não se preocupe. Em que você é bom? Entende como é a mentalidade? Automaticamente, o que eu estou fazendo com ela? Eu estou levando ela a se autoconhecer. Não se preocupe com isso. Você só é ruim nisso. O que você vai fazer para melhorar? Ela, não, eu estou fazendo isso, isso e isso. Beleza, mas em que você é bom? Aí ela, nossa, levanta, chega a um sorriso. Fala, não, mas eu sou bom nisso e naquilo. Entende? Se as pessoas tiverem capacidade de fazer isso com elas mesmas, de conhecer a si mesmo, conhecer, saber. Tem gente que fala assim, mas eu sou feio. Você é feio comparado a quem? Eu sou pobre. Você é pobre comparado a quem? Mas eu não tenho isso. Mas você não tem isso, você está comparando com alguém. Provavelmente. Você está se conhecendo pouco, pegando um problema seu, pegando algo que é ruim dentro de você e comparando com a pessoa externa, que não tem a sua história, que não tem a sua vida, que não tem nada, que não tem os seus sonhos, que não tem a sua mentalidade, que não tem nada que você tem. Você está fazendo uma comparação. E sabemos aqui que ser humano ele é único, ele nasceu único e ele vai morrer único. Cada ser humano que nasce ele é único, biologicamente falando. Não tem como ter 2 seres humanos iguais. A ausência de conhecimento gera muitas vezes uma baixa autoestima. A ausência de conhecimento. Você se conhecer. Quanto mais você se conhece, melhor tende a ser a sua autoestima. Como é que eu faço para me conhecer? Busque autoconhecimento. Busque entender como é que você lidar com certas situações. Busque entender quem é você realmente, quais são suas habilidades, quais são suas dificuldades, em que você é bom, em que você é ruim. Busque compreender. Não, isso aqui eu sou bom. Isso aqui eu faço muito bem feito. Em que você já trabalha, em que você já faz, e que você faz muito bem. Aquilo que é bom, que as pessoas te elogiam. Foque nisso. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, principalmente para quem é mais vaidoso. Melhore sua aparência. Eu não tenho dinheiro. Não precisa ter dinheiro. Para melhorar a aparência, você não precisa ter dinheiro.
Você simplesmente precisa, ande mais adequado, ande mais arrumada. Muitas vezes eu vejo, percebo isso, principalmente das mulheres, tá? Eu saí e fulano falou que eu tava feia. Provavelmente essa pessoa está te comparando. E provavelmente você mesmo deve estar se comparando. E se você acreditou nisso é porque você fez comparação também. Então a lógica é sempre se arrume o melhor possível. Ande bem arrumado. E quando andar bem arrumado, lembre-se de um conceito. Não é para você andar com as melhores roupas. Normalmente eu conheço pessoas incríveis, financeiramente muito bem estabilizadas, que andam com roupas mais baratas do que pessoas pobres que necessitam de pagar conta. Conheço. E essas pessoas andam extremamente arrumadas. Elas ajustam a aparência, elas melhoram a sua aparência diariamente. Elas estão pessoas tomadas banho, sempre com uma roupa bem adequada. Isso ajuda você a elevar o seu nível de autoestima. Quando você anda bem arrumado. E o que é andar bem arrumado? Muitas vezes é cortar um cabelo. Tem maridos, por exemplo, que casam e esquecem que casou. Ele, na verdade, acho que ele lembra que casou, né? Porque normalmente casou-se no cara de barba. Aí quando casa, vou lá arrancar a barba. Ah, tem cara que casei, não, ia namorar, tudo bem vestidinho. Aí a mulher, a partir de agora, começa a falar assim, nossa, mas você tá esquisita, hein? Mas você tá feio. Nossa, tá vendo? Eu só fica acabando com a minha autoestima. Na verdade, você tá acabando com a sua própria autoestima, muitas vezes, por falta de se cuidar. Mulher também é a mesma coisa, muitas vezes dentro do relacionamento, a autoestima, você acaba acabando, você, pelas suas ações, você acaba acabando com a sua autoestima. Porque você não se arruma adequadamente, tá bom? Então cuide um pouco disso. Talvez pareça ser uma coisa boba, mas no longo prazo, a pessoa que tende a se arrumar mais, ela tende a receber um pouco mais de elogio. Principalmente pessoas que não se conhecem muito, como é a maioria da sociedade. As pessoas não se conhecem. Então, quando você se cuida um pouco melhor, as pessoas começam a te elogiar mais. O fato das pessoas te elogiar mais, isso começa a aumentar a sua autoestima. Em pequenas coisas. E aí você vai escalando. Mas sempre busca lembra do primeiro passo. O primeiro passo é muito importante, é você conhecer a si mesmo. Mas se você não se conhece a si mesmo, tente se arrumar o máximo possível, tente andar mais ou menos alinhado, porque isso vai ajudar com que as pessoas olhem para você e falem assim, nossa, tá se arrumando. Aí isso faz com que você mesmo se sinta mais confiante, sinta com a autoestima um pouco melhor. E isso vai fazer com que você busque mais aquilo, tá bom? Então sempre cuide-se desse detalhe de se arrumar um pouco mais. Homens, cuide-se desse detalhe de se arrumar um pouco mais. Muitas vezes aquele corte de cabelo, ou aquela camisa do time que você usa todo dia, não sei. Se você tem baixa autoestima, busque melhorar um pouco mais a sua aparência. Melhorando a sua aparência, normalmente as pessoas vão te elogiar mais. As pessoas te elogiando mais, normalmente você tende a aumentar a autoestima. E outra coisa que é bem interessante, até deixei anotado aqui, ó, aprenda a se comunicar. Muitas vezes a falta de entender o modo de se comunicar acaba baixando a sua autoestima. Muitas vezes você chega num lugar e você não consegue se comunicar direito. O fato de você não se comunicar adequadamente, você recebe muitas críticas e isso acaba baixando a sua autoestima também. Principalmente pessoas que são comunicativas, tá? Pessoas comunicativas, não vou dar uma aula aqui sobre os perfis, tá? Mas pessoas comunicativas são pessoas que falam muito. Se você é um tipo de pessoa que fala muito e você tende a falar muita coisa que não é adequada para o momento que você está inserido, isso as pessoas tendem a te criticar muito. E isso vai baixar a tua autoestima. Tem casos, tá? Se for na fase da adolescência ou na fase de criança, essas crianças, por ter um perfil comunicativo, não saberem, principalmente dos adolescentes, não saberem se comunicar adequadamente, eles são muito criticados e eles tendem a regredir e a se calar. E isso a gente muitas vezes perde um baita comunicador justamente por perder essa chance. Então, se você é adulto e você não aprenda a se comunicar, quanto mais você. Imagine você. Vou só alinhar aqui esses dois pontos. Imagine você uma pessoa que você se conhece, você tem clareza de quem você é um tipo de pessoa que sempre se cuida e você é um tipo de pessoa que se comunica bem. Caramba! Quem é que não gosta de uma pessoa que se conhece, que entende quem ela é uma pessoa que se cuida, ela está sempre se cuidando, e é uma pessoa que tem capacidade de se comunicar bem. E o que é se comunicar bem? Nem sempre é você sair por aí falando aos microfones, tá?
Se comunicar bem é você falar o que precisa na hora certa, no lugar certo, para a pessoa certa. Muitas vezes você está no lugar errado, falando algo é certo, mas você está no lugar errado. Então você tem que sempre cuidar disso. Eu me policio bastante, tá? Em relação a isso. E de vez em quando ainda cai nos vacilos ainda. Terceiro passo. O passo 3 ele leva ao passo 1. Porque o passo 3 é descubra em que você é bom. O que eu tenho que fazer para descobrir que eu sou bom? Liste tudo aquilo que as pessoas elogiam quando você faz. Não tem nada nisso. Nada que eu faço que as pessoas elogiam. Eu tenho certeza que deve ter. Não é possível que você não tem nada. Ninguém, mas ninguém mesmo. Nem o seu colega, nem alguém, nem a sua avó. Alguma coisa você deve ter que fazer de bem. Aí talvez você fique buscando assim. Ai, em que eu sou bom? Talvez você fique tentando se comparar com pessoas de outros ramos, de outros mundos, que vivem além de você e você esquece de valorizar em algo que você já é tão bom, mas tão bom, que as pessoas te elogiam. Talvez você é aquela pessoa que consegue ouvir, talvez você é aquela pessoa que consegue conversar, talvez é aquela pessoa que consegue acalentar a outra, talvez é aquela pessoa simpática. Tudo isso são coisas boas, positivas. Liste isso, porque quando você lista o que você é bom, quando as pessoas vierem falando que você é ruim, você já fala, não, eu sou muito ruim nisso, mas eu sou muito bom nisso. Caraca, não tem coisa melhor com a autoestima de uma pessoa. Alguém chegar falando assim, rapaz, olha o trabalho que você fez aqui, você errou nisso, nisso, nisso. Eu falei assim, não, realmente, desculpa aí, eu vacilei. Mas esse outro aqui, ó, que eu fiz, aqui sim, ó, aqui eu arrasei, aqui eu fui bem. Rapaz, eu tirei essa nota péssima aqui, ó. Eu gosto dos alunos, eles sempre brincam, né? Tirei essa nota péssima aqui em história. E falei assim, e as outras? Nas outras eu fui muito bom. Eu falei, rapaz, então foca nas outras. As outras você foi muito bom, beleza. Essa daqui foi só uma nota ruim no bimestre. Quando você descobre que você tá bom, aquilo que tá ruim, ele tende a ir fraquejando. Mas você tem que saber em que você é bom. Senão você vai acabar vivendo uma vida escravo do que os outros vão falar. E vai lembrar uma coisa, tá? Dificilmente você vai ouvir pessoas chegando em você e te elogiando pelo que você está fazendo. São poucas, raras pessoas que chegam em você e te elogiam pelo que você está fazendo. Só que são muitas, para poder chegar e apontar os erros que você tem. Se você é uma pessoa que não consegue listar os seus pontos positivos, listar os seus pontos bons, dificilmente você vai conseguir superar as críticas. Então, quer aumentar sua autoestima? Descubra e liste o máximo que você puder de pontos positivos que você tem. Mas é uma coisinha simples, não importa. Não existe coisinha simples. Nós estamos trabalhando com autoestima. A autoestima é lá no talo mesmo. A autoestima aqui em cima. Se você quer buscar autoestima, liste o que você é bom. Não seja um nível de arrogância também, tá? Tem pessoas que ela chega a um nível de ela listar só as partes boas, ela esquece que tem pontos ruins. Não, aqui é para você se conhecer. Você liste as partes boas, descubra em que você é bom, e aí você se agarre nela. Toda vez que alguém vir falar uma coisa ruim de você, fala, não, eu posso ser ruim nisso aqui, mas eu sou muito bom nisso aqui. Eu posso ser ruim nesse ponto, mas eu sou muito bom nisso. Eu posso não conseguir me organizar em relação ao trabalho, mas eu sou muito organizado em relação ao meu financeiro. Eu não posso conseguir organizar meu financeiro aqui, mas eu sou muito bom e organizado em relação ao meu trabalho. E aí você se agarra naquilo. E aí o que você faz? Pega essa habilidade que você já tem de boa e aplique naquilo que você tem de ruim e tente melhorar aquilo também. Então, quer ter uma autoestima? Quer melhorar a sua autoestima? Liste e busque pelos pontos que você tem positivo, pontos bons. Coisas que você já faz, que você sabe que você é bom naquilo. Tem certeza que você tem. Você tem. Todo pai tem, todo filho tem, toda mãe tem, toda sogra tem, todo sogro tem, todo tio, alguém, você é um funcionário, você tem. Algo muito bom você faz nesse mundo. Algo bom. Ah, eu não sou bom em quase nada nisso, mas nossa, quando alguém me pede de alguma ajuda, eu vou lá e ajudo essa pessoa de tão bom coração. Um baita ponto positivo. É só você. Lembre-se dele. Quando a pessoa chegar criticando você demais, fala assim, rapaz, não sou tão ruim que essa pessoa tá falando, não. Eu sou tão aqui, eu sou sempre ajudando as pessoas, eu tô sempre fazendo isso. E aí você vai se contrapondo, porque senão você acaba se entregando demais à sua baixa autoestima. Tá bom? Então se agarre nisso. Outra coisa, pare de remoer passado. O que é remoer passado? Você fica lá remoendo aquilo. Tem pessoas que sofrem baixa autoestima. Ah, eu fui demitido no meu emprego. Ah, quer dizer que eu sou ruim nisso. Ah, naquela vez lá eu fiz um trabalho, eu fui muito criticado. Então hoje em dia eu não consigo superar. Ah, pai, eu tive um casamento antigamente, hoje em dia eu não consigo nem entrar em outro casamento. Eu já fico com medo disso, eu já fico com medo daquilo.
um nível de carga negativa muito grande porque não consegue superar o passado. Pessoas que não superam o passado, tem pessoas que remoem o resto da vida uma crítica que ela recebeu em relação a corpo, em relação a roupa, em relação à atitude. E faça aquilo remoendo a vida inteira. A pessoa tem 50 anos, está lembrando de uma crítica que ela recebeu quando era adolescente, lá com 15 anos. Ah, que naquela época minha avó olhou para mim e falou que eu estava feia. Aí até hoje eu me sentindo feio. Ressignifique isso, pelo amor de Deus. Reconheça que aquela época passou. Aquilo que foi passado, passou. Passado só tem duas, o passado só tem duas funções. Ou é ensinar, ou é bater em você. Vai deixar ele bater? Você só tem duas funções. Passado é passado. É memória. Memórias passadas, ela só tem... Você vai deixar a memória passada ela bater em você o tempo todo? Batendo, batendo, batendo? Ou você vai se ressignificar isso e fazer com que isso se torne uma nova verdade para você? Não, a minha avó falou. Mas hoje eu me conheço, entendo que a realidade dela na época, e que naquela época realmente esse que eu não estava muito bem, eu estava meio esquisita mesmo, então pronto, acabou. Hoje em dia a vida é diferente. Pare de remoer. Pare. E esse negócio de remoer passado acaba, e acaba muito com a autoestima da pessoa. Você ficar lembrando do passado. Ah, tem pessoas que amaldiçoam o casamento porque o casamento passado dela não deu certo. E aí a pessoa fica aquela pessoa negativa. Nem adianta. Nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Uma baixa autoestima psicológica incrível que afeta não só ela, afeta todo mundo. Com baixa autoestima, ela não acredita. Pessoas não acreditam que pode ter uma vida melhor porque justamente lá atrás teve algo ruim. Então pare de remoer passado. Se alguém algum dia chegou para você e falou que você é um ogro, a pessoa mais feia do mundo, agradeça aquela pessoa. E vai ser uma pessoa mais bonita do que ela falou. E pronto. Tem pessoa que fala, ah, eu fui criticado pelo meu corpo e por isso hoje eu sou assim. Nossa, eu choro toda vez. Procure um médico, vai procurar um psicólogo. Provavelmente você não é normal. Tem pessoas que fazem isso o tempo todo. Quando você para de remoer passado, você começa a viver futuro. Quando você começa a viver futuro, naturalmente você tende a ter um futuro diferente do passado. Agora, se você remoe demais passado, naturalmente você tende a viver mais no passado do que no futuro. Você passa a vida, você mata o seu futuro, porque não conseguiu simplesmente esquecer. Não é esquecer do nível amnésia, é ressignificar. E ressignificar, isso é que é a parte mais difícil, tá? Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é possível. Olhe para o passado, pegue aquilo que você acabou com a sua autoestima no ano passado, ressignifique aquilo, e transforma e fala assim, o que eu vou fazer a partir de hoje para ser diferente? Ah, vai mudar do dia para a noite? Não. Porque provavelmente você deve ter um passado grande para trás. E para você mudar um passado grande, nada melhor do que um futuro grande também. Então isso demora tempo, só que vale a pena. Então pare de remoer passado. Toda pessoa que tem baixa autoestima hoje, muitas delas tendem a voltar atrás e ficar remoendo aquilo que já passou. Aquela vez fulano falou que eu era assim. Aquela vez falaram que eu era feio. Aquela vez falou que a roupa adequada não era aquela. Aquela vez eu fiz esse mico numa festa. E aí a pessoa vai baixando a autoestima dela. Então pare de remoer o passado. O que aconteceu no passado é passado. Daqui pra frente. Autoconhecimento, lembra? Conheça a ti mesmo. Conheça, se conheça. E o último, troque comparação por inspiração. Inverta a lógica. Troque comparação por inspiração. Qual é o significado disso? Parar de se comparar e começar a se inspirar. Eu olhei para fulano, tá bem mais vestido, tem um carro melhor, tem uma família melhor, tem a casa melhor. Não se compara. Se você se comparar, vai gerar baixa autoestima. Se você se inspirar, isso gera autoestima. É neurológico, tá? Toda vez que um ser humano ele olha para o outro que tem algo melhor que ele e ele se compara, ele tem uma carga negativa, a baixa autoestima. Meu Deus, nunca vou conseguir ter aquilo. Toda vez que você olha para alguém que tem algo que você deseja e você fala assim, caramba, eu quero ter aquilo, a autoestima sobe lá em cima. Não quer dizer que você vai ter autoestima daquela... Não, a sua vontade de fazer aquilo, a sua autoestima tende a melhorar. Se você olha para a pessoa e a pessoa fala assim, aquela pessoa tem um carro que você gostaria de ter, fala assim, caraca, quero ter aquele carro. O que essa pessoa está fazendo para ter aquele carro? A sua autoestima tende a se elevar. Você vai ter capacidade de chegar na pessoa e perguntar, o que eu posso fazer para poder fazer isso? O que eu posso fazer para poder conquistar isso? Agora, se você se comparar, você dificilmente vai ter coragem de chegar na pessoa e poder perguntar, como é que eu faço para ter isso? Quando você se compara, você se rebaixa. Essa que é a verdade. Quando você se compara com alguém, você automaticamente se rebaixa. E quando você se rebaixa, a sua autoestima acaba.
ela acaba. Quais são as pessoas que te inspiram a evoluir? E quais são as pessoas que você está simplesmente só se comparando? A comparação, ela baixa a autoestima. A inspiração, ela aumenta a autoestima. É biologicamente falando. Os neurônios, eles agem totalmente diferente. Quando você fala assim, estou me comparando, ele vai gerando barreira. Você não consegue, você não consegue, você não consegue, você não consegue, você não consegue. Se você fala assim, me inspirando, caramba, o que eu tenho que fazer para conseguir? 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 Entende? Ele ativa uma outra área do cérebro que faz assim, ó, a sua autoestima se elevar. Normalmente, pessoas que saem de um treinamento de um impacto emocional, essas pessoas saem o quê? Inspirada. Eu não estou se comparando com palestrante. Eu participei de um treinamento lá que foi em São Paulo recentemente, incrível. Tinha pessoas do meu lado que eu era, se eu fosse comparar com o grupo que eu estava, se eu fosse me comparar com o grupo que eu estava, eu não tinha vergonha, eu teria vergonha até de falar com eles. Mas como eu não estava ali para me comparar, eu estava para me inspirar, eu saí de lá inspirado. Eu não me comparei em momento algum. Eu não estava olhando o calçado, a roupa, não, eu estava me inspirando. Se eu tivesse me comparando, eu teria saído de lá desanimado, desmotivado, com baixa autoestima. Então busque pessoas que façam você se inspirar e não se comparar. Toda vez que você se pegar olhando para alguém, se comparando, fuja, saia fora, porque aquilo ali só baixa a sua autoestima. E perceba e olha para aquela pessoa e fala assim, o que tem nela que me inspira a conseguir o que ela quer, o que ela tem, tá bom? Então pega esses 5 passos, tá? E aí liste ele. Se conheça, melhore sua aparência, descubra no que você é bom, pare de remoer o passado, troque comparação por inspiração. A primeira e a última eu acredito que são a chave para você fechar tudo. Tudo acontece como consequência. Se você se conhecer e se você trocar comparação por inspiração, duvido que você tenha baixa autoestima. Se você se conhecer, escute o que eu estou falando. Se você se conhecer e você tiver a capacidade de trocar comparação por inspiração, não existe baixa autoestima que resista. Então vai lá, busque se conhecer, encontre seus pontos positivos, seus pontos bons, elimine comparação, almeje e busque inspiração. Tá aí a chave para você ter uma autoestima. Como é que eu sei? Eu tento aplicar isso na minha vida e aplico todo dia. É tentar, eu tento não, eu aplico todo dia na minha vida. Às vezes dá certo? Sim. Às vezes tem dia que vacila? Tem, porque eu também sou um ser humano. Mas estou sempre na busca de me conhecer cada vez mais. Então, se conheça, não se compare a ninguém e se inspire quando você vê alguém em quem você gostaria de ser semelhante a ela, tá bom? Agora, só tem uma coisa para dizer. Vai lá e faz o que tem que ser feito. E se gostou da live, curte. Se não gostou, manda lá o que pode melhorar. Quem estiver no YouTube, vai lá, manda curte aí, compartilha com alguém. Quem estiver no Instagram, compartilha também.